Na aula passada vimos como funciona uma biblioteca escolar. A professora Marta nos falou sobre a concepção de bibliotecas e acervos. A biblioteca não é um lugar só para guardar livros e os acervos não são compostos só por livros. Também fotos, imagens, depoimentos, e a biblioteca é um lugar de transformação do conhecimento. Observamos quais são os tipos de biblioteca escolar. A biblioteca escolar pode ser aberta, fechada, itinerante, formada por bibliotecas particulares ou virtual. A professora nos deu algumas indicações de atividades. As atividades movimentam a biblioteca. A hora do conto, o cantinho de leituras, exposições, os debates, tudo isso torna a biblioteca mais ágil. Tenham uma boa aula. Olá! A aula de hoje vai tratar da avaliação dos projetos de formação de leitores. Ela está dividida nos seguintes tópicos: a progressividade e a diversidade na formação do leitor, princípios de avaliação da leitura, a concepção do projeto e a importância do projeto para definir planejamentos futuros. Vamos começar tratando da progressividade e diversidade. Um projeto tem que abranger esses dois princípios básicos, que todo o trabalho de formação de leitor implica num tempo. Não se faz hoje, nem se faz amanhã, mas são meses e anos de formação do leitor. E essa progressividade tem que estar apoiada nos acervos pessoais e escolares. Nós já falamos deles em aulas anteriores. Convém lembrar da importância daquilo que toda criança traz como conhecimento de mundo e como conhecimento de textos. Além disso, o conhecimento dos acervos que estão na escola, seja na biblioteca, seja à disposição do aluno na sala de aula, numa biblioteca de classe, nos corredores, na administração da escola. Leve sempre em consideração a existência desses acervos para formular um bom projeto de formação de leitores. Além disso, vamos pensar que a formação de leitores tem como função também integrar os demais saberes e séries da escola. A integração com os demais saberes e séries da escola dá maior sustentação ao projeto. Não basta fazer um bom projeto e tentá-lo aplicar numa sala única, com poucas crianças. Tem que se levar em conta que esse projeto se expande para todas as demais atividades da escola, influencia e recebe influência daquilo que a escola está fazendo naquele momento, do que o aluno já teve em séries anteriores, das experiências com leitura que ele traz de casa ou da sua escolarização anterior. Mais uma questão a se observar na progressividade e na diversidade é o respeito às histórias pessoais de leitura. Não esqueça, todos nós temos repertórios de leitura. Quanto mais você puder aproveitar deles, maior sucesso terá o seu projeto de formação de leitores. Além disso, as possibilidades de desafios e acréscimos. Nunca se faz um projeto para deixar a situação em que ela está, no estado em que ela está. Nós sempre fazemos projetos para melhorar, para progredir.
E para isso, nós precisamos enfrentar desafios, levar em conta que o nosso projeto deverá necessariamente acrescentar à história pessoal de leitura da criança novos textos, novos comportamentos, novos modos de ler. Passamos agora ao segundo item, princípios de avaliação da leitura. Vamos considerar algumas questões que devem ser consideradas no momento em que nós vamos avaliar um projeto de leitura. Em primeiro lugar, se ele apresentou desafios. Em segundo lugar, de que modo a aprendizagem se desenvolveu. Se ela levou em consideração as tarefas do aluno. Terceiro momento é questionar se esse projeto envolveu outras disciplinas da escola. Quanto mais amplo ele se tornar, mais sedimentada fica a formação do leitor. Se ele respeitou as capacidades individuais. Todo projeto, para chegar a um bom termo, tem que levar em consideração que as pessoas têm um limite. Limite de tempo, limite de aprendizagem, limite de experiências anteriores. Então, se essas capacidades individuais foram respeitadas. Outro princípio ainda é o de fazer sabendo. Isto é, de reunir à atividade o conhecimento daquilo que está sendo feito. Julgamos ainda se aquele projeto contribuiu para o crescimento intelectual das pessoas envolvidas. As pessoas envolvidas não são apenas as crianças, mas o professor e, se o projeto for amplo, também os demais membros da escola. E por último, como princípio a ser considerado, é a quantidade de saber, o valor que esse saber adquirido ao longo do projeto trouxe para a escola, para o indivíduo, para o professor, para o projeto pedagógico com a literatura infantil. Passamos agora a falar da concepção do projeto. Isto é, quando vamos montar o projeto, o que nós devemos observar? Em primeiro lugar, ter objetivos bem definidos e um produto final que possa ser avaliado. Avaliado por mim, avaliado por meus colegas, avaliado pela direção da escola. Quando nós vamos tratar com formação de leitores, eu preciso pensar quais são os objetivos que eu quero atingir, a quantidade de livros, a qualidade deles, temas que eu vou escolher, tipo de texto com o qual eu quero trabalhar, enfim, definir bem os objetivos é ter já um bom caminho do projeto vencido e positivamente. Além disso, saber fazer recortes adequados. Por vezes nós imaginamos um projeto extraordinário que vai envolver toda a escola, que leve meses ou que envolva um número grande de textos. Não é necessário. Um projeto de formação de leitor, se ele for bem recortado, isto é, trabalhar com pouco material, mas material de qualidade, livros que impliquem numa complexidade crescente de leitura, autores interessantes, temas atuais. Se eu fizer um recorte, mesmo que pequeno, mas adequado aos objetivos que eu pretendo atingir, adequados ao estágio de conhecimento dos meus alunos, eu terei muito mais sucesso do que se imaginar um projeto imenso que vai envolver várias turmas e que se prolongue por muito tempo. Além disso, para que a concepção do projeto possa ter sucesso, é preciso que seja definido, sejam estabelecidas regras claras para o desenvolvimento. O que fazer, quando fazer, se acontecer tal coisa que interfira no projeto, como modificá-lo, como melhorá-lo, ter sempre soluções alternativas para colocar de volta o projeto no trilho, caso ele desande. Ainda a considerar na concepção do projeto são os produtos com função social. Isto é, eu tenho que pensar que um projeto de formação de leitor não é apenas para que ele demonstre que sabe ler o maior número possível de livros. O projeto de formação de leitor é para a construção de cidadãos, é para que eles possam atuar na realidade com maior conhecimento, que eles saibam aproveitar da realidade todas as oportunidades que ela lhes oferece. Portanto, a função social
que deve ser atingida com o produto que eu vou conseguir ao final do projeto é extremamente importante e ela dá uma validade muito maior a esse projeto. Continuando a tratar da concepção do projeto, vamos falar agora de uma outra questão que é extremamente importante. É a respeito dos materiais que vão ser usados ao longo desse projeto. Por exemplo, eles têm que ser adequados. Portanto, materiais adequados e possibilidade efetiva de execução do projeto devem sempre ser considerados de início. Por quê? Será que eu disponho, por exemplo, na escola, dos livros de que eu vou usar? Em que quantidade? Em que estado? Quanto tempo eu vou poder utilizar esse material? Se eu vou trabalhar com cartazes, com cola, com slides, com transparências, eu tenho esse material à vontade na escola? É possível que eu possa usá-lo quando eu quiser? Eu preciso fazer um estudo minucioso dessa realidade material do projeto, saber se atende aos objetivos e se eu tenho à disposição. Além disso, a possibilidade efetiva de execução, isto é, quanto tempo eu disponho? Será que esse tempo é suficiente? Não convém deixar um pouco mais de dias ou de horas para que esse projeto se complete, para que possam ser cobertos os tempos em que houver algum problema e não planejado de início? Pense bem nessa possibilidade de execução. Eu vou poder contar com as pessoas que eu imaginei para me ajudar no desenvolvimento do projeto? Tudo isso faz parte de uma execução e que tem que ser imaginado, previsto, organizado antes de se passar à execução propriamente dita. Além disso, o conhecimento das condições de trabalho. Um projeto tem que levar em conta, por exemplo, que as crianças têm um horário de permanência na escola, que eles têm outras aulas, que eles têm outras atividades, outras pesquisas, outros estudos. Essa questão do tempo é importante porque aí eu vou verificar que ele interfere muito nas condições do trabalho para o projeto que eu pretendo desenvolver. As minhas condições de trabalho, as condições de trabalho dos meus colegas são suficientes para dar conta do projeto? Por vezes a gente imagina fazer uma pesquisa de campo, envolver as famílias, o bairro, na formação dos leitores. Mas nós não temos condição de trabalho para isso, não temos tempo, temos outros afazeres. Leve em consideração isso ao montar o seu projeto. Além disso, e uma questão muito importante, é a disponibilidade de tempo, dinheiro e materiais para a execução do projeto. Quem vai me ajudar? Eu conto com alguém, por exemplo, do bairro, algum comerciante, alguma empresa, algum pai que possa financiar um material que eu não tenho à disposição num primeiro momento? A disponibilidade de materiais, de que nós já tratamos, pode interferir negativamente no projeto. Às vezes eu imagino um livro extraordinário, mas ele está esgotado, ninguém mais tem, não encontro na biblioteca, e aí o meu projeto fica furado. Por último, a definição, item a item, das necessidades. Eu preciso ser muito minucioso, muito minuciosa no momento em que eu monto um projeto. Os itens das necessidades que eu vou precisar para que desenvolva com toda a segurança, com toda a objetividade, rumo ao produto final que eu pretendo definir quando eu monto esse projeto. Portanto, a definição item a item leva algum tempo, mas ela ajuda muito porque ela prevê problemas e facilita depois a execução. Essas são as concepções de um projeto que, se obedecidas, têm todas as condições de dar um resultado muito positivo no final. Vamos agora para um intervalo.
Voltamos agora a falar a respeito dos projetos de formação de leitores, de um item que eu considero da maior importância. É o cronograma, que deve ser minucioso. Um cronograma é a medida do tempo necessário para que as atividades previstas possam se desenvolver a contento, levando em conta obstáculos que venham a surgir e imprevisíveis que venham a surgir durante o percurso. O cronograma tem 3 aspectos. Há um cronograma do professor. Quanto tempo eu tenho para orientar? Quanto tempo eu vou me aplicar para orientar, por exemplo, o momento da leitura, o momento da análise, o momento de recriação do texto, o momento de confecção de materiais ou de ensaios de teatro, por exemplo, baseados num texto. Este tempo cabe dentro da programação na escola, dentro da programação do meu trabalho na escola. Não entram feriados que venham a atrapalhar, não há determinadas outras atividades que vão envolver toda a escola durante esse percurso e que vão me impedir de desenvolver o meu trabalho a contento. Pense no seu cronograma, professor, com muita minúcia. Um segundo tipo de cronograma que deve ser pensado em minúcias é o dos alunos. Quanto tempo eles vão ter para desenvolver as atividades previstas? Se vão fazer uma exposição, se vão fazer um teatro, se vão entrevistar pessoas do bairro, se vão conviver com contadores de história. Quanto tempo você está imaginando que eles levam para desenvolver essa atividade? E por último, pense no cronograma do evento. Para fechar o projeto, quando vai ser? Em que época da escola? Em que momento? Quanto tempo vai durar? Pensar nesse tempo facilita muito o seu trabalho. Além disso, vamos pensar que é preciso integrar todas essas atividades, integração das atividades aos demais conteúdos da escola. A interdisciplinaridade de que tanto se fala. Pense que tanto mais eu terei envolvimento dos alunos e dos meus colegas professores se eles se sentirem motivados e se eles se sentirem valorizados naquilo que eles fazem. Levar em conta essa integração também permite que eu desenvolva um projeto que seja pouco restrito, isto é, que ele alcance uma maior amplitude, que ele possa atender aos mais diversos interesses. Juntar leitura, literatura, história, ciências, o meio ambiente, a comunidade, política, tudo isso permite que o projeto ganhe uma dimensão e uma realidade muito maiores. Pense também nas possibilidades todas de expansão e execução desse projeto. Vejam que um projeto ele pode se prolongar em outros projetos. Um primeiro pode abrir para diferentes, com diferentes professores, em diferentes séries, em diferentes momentos do ano letivo. Pensar nessas possibilidades de expansão e de execução permite que seu projeto ganhe maior densidade, maior força dentro da escola. Vamos passar agora às formas apropriadas de avaliação. As formas de avaliação podem ser de diferentes tipos. O primeiro deles é o da qualidade do produto final. Trabalhar na escola, com formação de leitores, é um trabalho que demanda muito esforço. Nós lutamos muitas vezes contra a falta de material, a má vontade, o desconhecimento. Portanto, se eu colocar ao final do meu projeto um produto de grande qualidade, de efeito social, de importância para a escola, a avaliação do meu projeto será sempre muito mais positiva. Uma segunda maneira de avaliar um projeto é a participação efetiva dos alunos. Se eu tenho alunos desinteressados, alunos que fazem por obrigação as tarefas que eu programei no projeto, é evidente que haverá um desânimo geral.
Contar com a participação efetiva dos alunos desde o momento da concepção do projeto vai, com certeza, envolver essas pessoas de uma maneira mais dedicada, mais atenta, mais intensa. E esta participação é um elemento fundamental na hora de avaliar um projeto. Além disso, há uma terceira ótica, a da quantidade do aprendizado. Avaliar um projeto porque ele melhorou o nível de compreensão dos textos, porque ele aumentou o repertório de leituras, porque ele trouxe uma abertura para outras linguagens. Enfim, a quantidade do aprendizado também é uma forma de avaliação do projeto. E por último, é possível avaliar um projeto pela repercussão que ele teve. Pela repercussão que ele teve nas demais séries, com os outros professores, com os pais dos alunos, com a direção, ou até mesmo fora dos muros da escola, na vizinhança, no bairro. Pense que esta avaliação pela repercussão coloca a escola dentro da comunidade. Portanto, é importantíssimo que se leve em conta essa forma de avaliação. Para terminar, vamos falar dos planejamentos futuros. Um projeto não se encerra quando termina. Parece um paradoxo, mas é verdade. Quando o projeto dá certo, eu, professor, me animo para fazer outros. Os meus colegas se animam para também participarem, também envolverem os seus alunos em outros e diferentes projetos. Portanto, planejar futuros projetos é uma atitude das mais justas quando a gente fez um bom projeto e teve um bom resultado. Vamos lembrar que a avaliação de projetos, ela é processual, isto é, ela se faz na continuidade. Nós não avaliamos apenas o produto final, mas avaliamos todo o percurso, o cronograma, os materiais, avaliamos a participação efetiva, a quantidade do aprendizado e outras coisas de que eu falei. A continuidade, portanto, prevê que terminado um projeto, eu já estou engajado num outro. Além disso, eu tenho que pensar que a avaliação tem que ter definição e clareza. Eu tenho que saber quais são os itens que vão ser avaliados, como eles vão ser avaliados, que instrumentos de avaliação eu vou usar, pessoais para avaliação do meu projeto, ou que eu vou propiciar a outras pessoas que avaliem esse projeto. Definição e clareza, desde o começo da aula de hoje nós estamos vendo, fazem parte do sucesso de um bom projeto na escola. Terminamos aqui o módulo de literatura infantil. Vocês puderam acompanhar ao longo do percurso as diferentes faces do trabalho com a literatura infantil na escola. Desde as histórias pessoais, a formação do sentido, os tipos de texto, a história da literatura infantil, alguns projetos de literatura na escola, toda uma teorização sobre a educação e a poesia e a literatura, a avaliação de projetos, enfim. Foi mostrado para vocês um painel bastante variado para demonstrar a importância do trabalho com literatura infantil na escola. Vamos lembrar, acima de tudo, que a literatura infantil, ou a literatura de um modo geral, é um produto intelectual, é um produto do pensamento, é um produto do imaginário. E um escritor fala para outra inteligência, para outro imaginário, que é o leitor, seja ele uma criança, seja ele um professor. É importante que nessa passagem do pensamento nós verifiquemos, em primeiro lugar, a história da humanidade que está contida num texto de literatura, a importância que isso tem para desenvolver a sensibilidade, para trazer informação, para mostrar como é possível interpretar o mundo das mais diferentes maneiras.
E também é importante nós lembrarmos que a escola tem um papel social da maior significação ao montar os seus projetos de formação de leitores, ao insistir na qualidade desses projetos, na efetividade, nos produtos que esses projetos vão trazer para a vida da criança, para a vida da escola, para a vida da sociedade. Espero que o módulo tenha conseguido satisfazer as diferentes curiosidades em relação à literatura infantil. Da nossa parte, o trabalho procurou demonstrar todas as possibilidades que estão investidas nesse tipo de trabalho. E espero que vocês tenham gostado. Para terminar, eu quero resumir numa história que vem de muito longe, que pertence ao folclore cristão ocidental. Eu quero resumir nessa história o papel do professor, a nossa atividade dentro da escola, a nossa luta contra o silêncio, contra a ignorância, contra a falta de apoio, a nossa luta contra todos os obstáculos e que, baseado na esperteza, na inteligência, no nosso jeitinho, pode nos levar à felicidade, pode nos levar ao céu, como o protagonista dessa história. A história se intitula De Morte, pertence, como eu disse, ao folclore cristão e foi recontado por uma autora brasileira chamada Ângela Lago. Um belo dia, o menino Jesus desceu do céu e veio brincar na terra. São Pedro veio também, mas já avisou que não vinha brincar. Ia passando um velhinho muito alegre carregando lenha, e o velhinho deixou do seu trabalho e jogou uma pelada com o menino Jesus. Pode fazer 3 pedidos, disse Jesus satisfeito. O velhinho não hesitou. Primeiro, eu quero ver a morte de frente quando chegar a minha vez. Pede o céu, seu bobo, dizia São Pedro. O velhinho não lhe prestou atenção. Segundo pedido, quero que quem sentar na beirada da minha cama fique grudado e só consiga sair com a minha ordem. Pede o céu, gemia São Pedro. Terceiro pedido, e que o mesmo aconteça com quem sentar na minha cadeira, disse o velhinho satisfeito. Jesus achou os pedidos muito engraçados e disse, assim seja. Passado algum tempo, o velho estava deitado no seu quarto quando ele viu a morte entrando pela porta. E disse que ainda não era a sua vez, mas a morte ria e dizia, eu vim buscar você. Conversa vai, conversa vem, o velho conseguiu que a morte lhe autorizasse rezar ao menos um Padre Nosso. E ele foi rezando tão devagar, que a morte, cansada de esperar, sentou-se na beirada da cama. Beleléu ficou grudada. E o velhinho continuou levando a sua vida normalmente. Só que começou a ouvir reclamações do padre sem encomenda de missa, do carpinteiro sem caixões para fazer, do coveiro sem covas para abrir, e ainda por cima, as lamúrias da morte grudada na sua cama. Dou mais 5, dou mais 10 anos, gemia ela. Até que um dia, o velhinho resolveu negociar. Quero mais 20 anos e mais o seguinte. Quando alguém estiver para morrer, você aparece do lado esquerdo da cama do coitado. Se o doente não for morrer, você aparece do lado direito. A morte achou os pedidos esquisitos, mas mais do que depressa concordou e foi embora. Acontece que tinha ficado muita gente morre, não morre, e o velhinho tratou de espalhar que agora ele era médico, doutor, e não errava uma. Quando a morte aparecia do lado esquerdo da cama do doente, ele dizia que não tinha jeito. Mas se ela aparecia do lado direito, ele mandava abrir as janelas, servir um copo d'água a cada 3 horas, fazer uma boa canja e naturalmente o doente sarava. E assim ele ganhava presentes, porcos, galinhas, cachaça e ia passando do bom e do melhor. Passados os 20 anos, a morte,
com medo da esperteza do velhinho, chamou o diabo e lhe disse: vai buscar aquele velho e carrega com ele direto para o inferno. Mas cuidado com a cama dele, avisou a morte, ela é enfeitiçada. O diabo mais que depressa foi para a casa do velhinho e o encontrou descansado, satisfeito, tomando a sua cachaça. E o velhinho ofereceu para o diabo: toma mais uma saideira. Diabo, como a gente sabe, não recusa a cachaça. Acontece que o diabo resolveu tomar a sua cachaça sentado na cadeira. Não deu outra, ficou grudado. E o velhinho ainda dizia: fica sentado aí, que sentado não cansa. E toda vez que sobrava um pouquinho de água fervendo, ele despejava na cabeça do diabo, dizendo: sinta na pele aquilo que você faz com os outros no inferno. Passado algum tempo, o diabo, não aguentando mais a situação, esconjurou a morte que aparecesse e desse um jeito. A morte não teve jeito senão aparecer. Acontece que já tinha passado muito tempo e o velhinho já estava se sentindo um tanto cansado, descadeirado, e não achava ruim a ideia de ir descansar no céu. Portanto, foi negociar com o diabo e disse: eu deixo você sair dessa cadeira se você prometer que nunca mais vai querer me ver. Ah, isso você não precisa nem pedir, disse o diabo, e imediatamente saiu. O velhinho foi então parar na porta do céu, mas esbarrou em São Pedro. Eu acho que estou reconhecendo o senhor, disse o velhinho. E eu também, disse São Pedro. E aqui o senhor não entra. O senhor podia ter pedido o céu naquele dia, não é? E o velhinho então disse: então o senhor pergunte para o diabo se ele me aceita. Como o diabo não queria ver o velhinho nem pintado de ouro, São Pedro não teve outro jeito senão deixar o velhinho entrar no céu. E ele está lá até hoje, feliz e satisfeito como sempre. Vamos agora às nossas dicas de estudo. A primeira dica de estudos é um livro da Maria da Glória Bordini e da Vera Teixeira Aguiar e se intitula Literatura, a formação do leitor, alternativas metodológicas, e foi editada pela Mercado Aberto. O segundo livro, que trata de projetos na escola, se intitula Construindo o Leitor Competente, atividades de leitura interativa para a sala de aula. As autoras são Regina Braga e Maria Fátima Silvestre. A editora é da Fundação Peirópolis. O terceiro livro, também sobre projetos de formação de leitores, se intitula Literatura Infantil e Juvenil. É um livro de Vânia Maria Rezende, publicado pela editora Saraiva. Bem, terminamos aqui a aula de hoje. A avaliação dos projetos de formação de leitores foi o tema da aula de hoje. A professora Marta nos falou sobre a progressividade e a diversidade na formação do leitor. Vamos levar em conta, na progressividade e diversidade, as histórias pessoais de leitura, os acervos da escola, a passagem do simples para o complexo nas atividades e nos tipos de texto. Vimos quais são os princípios de avaliação da leitura. Entre os princípios, vamos lembrar o da interdisciplinaridade, o da adequação, a do projeto minucioso e, principalmente, na importância social do produto final. Aprendemos como fazer a concepção do projeto. A concepção do projeto envolve uma definição bem clara de objetivos, do tempo, dos materiais, do dinheiro a ser empregado e do produto final adequado. Bons estudos!